No coração do 1 de fevereiro, nasce uma igreja com o mesmo nome. De uma casa simples, cheia de fé, com meta de alcançar almas, uma igreja que é feita de obediência, oração e transformação, cumprindo assim a sua visão. Vidas transformadas pela palavra. Igreja Assembleia de Deus Internacional, mais conhecida como ADEI, ela é fundada em 1963 pelo apóstolo Agostinho José Xavier. Ficou mais conhecido como Lázaro Gundana. Esta igreja nasce com o propósito de levar o Evangelho de Cristo aos corações sedentos de palavra de Deus. Que Deus possa abençoar. Tem sido um instrumento de transformação espiritual, social e comunitária. O apóstolo Lázaro não caminhava sozinho. Ele foi um homem que confiou na sua direção para o sucesso de seu ministério. O pastor Tomé Kadaga Bande trabalhou muito lado a lado Antônio Manuel, João Joaquim, e o ministério foi crescendo na graça do Senhor. E por sua partida, o pastor Tomé Kadaga Bande é eleito o pastor nacional da ADEI. Tudo começou com um pequeno grupo que antes não tinha onde passar os seus cultos, mas era um grupo cheio de sonhos. Daí que o Pai Bento Máquina ofereceu seu espaço para que o desejo da palavra de Deus, a ansiedade de ouvir a voz de Deus, se concretizasse. 3 de fevereiro não começou aqui, já tinha célula 3 de fevereiro desde 1981. Desde então, a célula passa por vários percursos até onde chega a fase do nosso Pai Bento oferecer a sua casa. Então eu vi que não, eu prefiro manter no ADI. E quando me ofereci esta casa, começamos a passar o curso aqui, eu ofereci. Porque já não tinha o sítio. Não tínhamos o sítio, exatamente. Durante este período, e pelo crescimento da célula, o pastor Faustino começa a fazer parte da célula, saindo da local 7 de setembro. Posso dizer que são dois momentos. O primeiro momento, quando a célula estava em casa do Pai Bento, e passo a liderar. E depois, por causa de alguns desafios que tivemos, alguns, não da célula, mas mesmo dentro da nossa igreja, o Pai Xanjunja reativa novamente o grupo, né? E a célula estava em casa dele, até a compra do talhão, onde estamos edificado o primeiro edifício, como o Pai Xanjunja. Até novamente a saída do Pai Xanjunja, porque estava a assumir outra responsabilidade na igreja local de 7 de setembro. Exato. Os desafios fizeram parte da caminhada. Não faltou o desafio, sabe? Passar tudo em casa de alguém não é fácil. Vocês chegam, acabam de limpar a sala dele, depois cessa. Muito desafiante. Persistência da nossa parte, né? Para manter os cultos, é necessário muita persistência, muita escuta de Deus, né? Paciência também. Nós ainda não tínhamos muita experiência, eu saía da juventude. Às vezes, para ele era normal, pior a mim.
Às vezes estamos sentados com um grupo das mães, não tem força. Isso é pregação, ele tem dom de ensinar, não tem dom de evangelismo, não tem. Agora, as mães já tinham habituado àquela voz vibradora, enquanto ele não tem. Às vezes as mães quando falavam, aquilo me chocava. No meio desses desafios, não faltaram membros que acreditaram neste ministério e no futuro da célula de fevereiro. Para além de mãe Ivone, a mãe Atiba também, mãe Helena, Xambó, mãe Anita. Outros pilares que foram pioneiros, homens de fé, é o pai pregador Hassan, pai pregador Gezani. No início não havia parede de alvenaria, havia fé, havia propósito, havia um povo que acreditava que a palavra de Deus era suficiente para começar. Mas nós tínhamos uma igreja muito pequena aqui, muito pequena. E naquele tempo era matope, era palha, e sempre quando era tempo chuvoso caía. No meio desses desafios, nasce uma visão no seio do pastor. Sempre eu tive uma motivação interna, um estímulo dentro de mim. Esse estímulo começa a me encorajar para fazer uma igreja diferente. Pensamos fazer uma caixa, fizemos cofre da nossa célula, e onde as moedas, né, íamos introduzir lá as ofertas. A caixa, dia do culto, está conosco aí. As ofertas tinham um buraco, onde só podia introduzir a moeda, não saía mais quando introduzir. E a chave da caixa ficava comigo. Passando um pouco, nós já tínhamos mais de 7.000 na caixa. É quando disse, olha, vamos fazer a nossa, vamos melhorar a nossa casa. Cada culto, cada oração, cada lágrima derramada foi um tijolo invisível na construção de algo eterno. E então veio um sonho, um templo de verdade, uma casa para acolher vidas, ensinar a palavra e transformar corações. Não foi fácil, mas a fé não constrói-se com facilidade, constrói-se com entrega. Homens e mulheres se uniram, com mãos calejadas e corações ardentes. Levantaram paredes que hoje testemunham milagres. É assim como nós estamos a tentar organizarmos para que os irmãos concretizem que na verdade isto será mais, isto ser precisado. É memória, é missão, é a prova viva de que quando a palavra é o alicerce, a transformação é inevitável. Hoje, cada banco, cada altar, cada canto desse templo carrega a marca de uma visão, vidas transformadas pela palavra. Jornada de fé, um momento em que marca o céu e a terra, um momento este que o chamado se confirma e o servo se torna pastor. Amém. Com mais uma consagração do Pai Faustino Manuel de Araújo para a carreira pastoral. Amém. Célula 3 de fevereiro, 2 de dezembro de 2019. Ele não chegou até aqui por ambição, mas por obediência. Não buscou título, mas carregou o fardo. E foi no silêncio da entrega que Deus o separou. Pai pastor Faustino, mãe pastora Faustina. Fungula kwa iwe, ndifungula kwa ifu. Amém. Pai, na verdade, parabéns.
que a minha consagração é um resultado do vosso desempenho. Então, eu dedico esta consagração como um presente de Deus para todos nós que estamos aqui. E isso que está a acontecer hoje, posso acreditar que é o início. E ainda Deus está a preparar grandes coisas para nós aqui. Os que têm vistas espirituais podem começar a ver agora. Naquele dia, não apenas o homem foi consagrado, uma missão foi reafirmada, uma visão foi fortalecida e a igreja celebrou o nascimento de um novo tempo. Com o tempo, a célula cresceu, não apenas em número, mas em propósito. O fogo da palavra se espalhou e o que antes era semente tornou-se árvore frutífera. A oficialização não foi apenas um ato administrativo, foi um reconhecimento espiritual, uma confirmação do céu. E aqui há vida, aqui há missão, aqui há transformação. Eu, Faustino Manuel de Araújo, comprometo-me no ser pastor local desta igreja de 3 de fevereiro, obra que me sou confiado pela direção superior da DEI. Como vê o documento, não dá mão no documento, a partir desse tempo, já foi um minuto, né? 2h57. Aleluia! Amém! 3 de fevereiro é uma igreja local. Hoje, olhamos para trás com gratidão e para frente com esperança, porque o que Deus começou numa célula, Ele continua numa igreja viva, pulsante e cheia de propósito. A oficialização da célula de fevereiro, a igreja local, foi um momento histórico e marcante da caminhada da igreja. Nasce, dá um time corocoto, baba. Dizer parabéns, pai. Kusanzaya kukuruka kamwe na siku leo inaweza fika siwa ningamia. É uma questão só de alteração de estatutos que ele sofre aqui, mas ele tem habilidades para isso, merece uma habilidade. A igreja passou a realizar os seus próprios cultos e a palavra do Senhor transformava vidas e a igreja crescia. E a felicidade não durou por muito tempo. A Covid-19 apareceu e os cultos passaram a se realizar nas casas. Com a retoma ao templo do Senhor, as atividades tornaram-se mais fortes. Houveram mais conversões, mais batismos e os jovens ficaram mais fortes nas suas atividades. Era chegada a hora de ampliar o espaço, não por vaidade, mas por necessidade espiritual. E
assim nasceu um sonho de uma casa maior, um templo feito com material durável, mas sustentado por algo eterno, a Palavra de Deus. Desde então, os cultos tornam-se mais dinâmicos. As senhoras entoam canções. E os jovens seguem com força, com paixão e com entrega. E ainda então, o batismo, o mergulho que sela a decisão. Almas se rendem para Cristo, vidas se entregam, e a igreja testemunha o maior milagre, conversão. E aí os jovens, empenhados nas suas atividades, convívios, noite de fogueira, retiro e muitas outras atividades. Em resposta à área física e espiritual, teve orações e jejum. A igreja promoveu o apoio ao próximo, denominados cultos de compaixão. Assistimos as pessoas, os crentes, espiritualmente. Nós também temos que assistir os mesmos crentes as suas necessidades físicas, principalmente aquelas que são carentes. Eu juntei-me à igreja local 3 de fevereiro, na altura a célula 3 de fevereiro, a convite do meu irmão, o pastor Fazenda. Na altura a célula 3 de fevereiro, a célula não tinha iluminação, usávamos candeeiros, a igreja era coberta de capim, não é essa estrutura que hoje os irmãos estão a ver. Até que um dia, na altura o ancião Faustino, que era o ancião da célula, o líder da célula, ele lançou uma visão que devíamos mudar a estrutura da igreja. Para isso, ele disse, a sugestão é a seguinte: vamos criar uma caixa, onde a caixa vai servir de cofre para a gente fazer nossas contribuições. Nesta altura, a igreja estava a crescer em termos de números, tinha muitos jovens, e também o próprio ancião Faustino, que é o pastor atual, ele nos incentivava a aprender mais de Deus. Montou uma biblioteca improvisada lá atrás da igreja, onde trouxe livros, oferecíamos livros, nós líamos, teve um encontro com todos nós, disse que devemos construir uma igreja convencional. Nós dissemos, uau, igreja convencional, como fazer isso? Na altura tinha alguns irmãos que nós contratamos, irmão Betinho de Katanga, era o nosso irmão pedreiro, foi chamado para poder fazer parte deste processo de construção. E quem era ajudantes? Os ajudantes eram todos crentes, os jovens, os pais e as mamanas. Esses que eram os ajudantes. Todos nós estávamos engajados nisso, porque 3 de fevereiro para mim, eu sempre digo, 3 de fevereiro foi o berço espiritual, meu berço espiritual, onde eu aprendi a importância de ter uma vida conectada, a importância de ter uma vida comprometida com Cristo. Fazíamos debates bíblicos, estava com o nosso irmão Macemba, irmão Benedito, a irmã Eufrásia, a irmã Adélcia, a irmã Glória, a irmã Joaquina, Na altura era um grupo de jovens muito motivado, e nós tínhamos o grupo de intercessão, onde orávamos de segunda a sexta-feira, Nós estávamos empenhados para chegar onde chegamos, E eu fico muito feliz por hoje estarmos a celebrar
mas um culto de celebração. Muito obrigado por fazer parte do crescimento espiritual da minha vida. Muito obrigado por fazer parte do meu processo de formação espiritual, né? Para dizer que tudo o que hoje, 3 de fevereiro, é o resultado de uma visão que um dia foi lançado em 2002, desculpa, e a igreja ainda vai crescer. Eu até tenho falado com o pastor, temos que começar a pensar, procurar um espaço maior. Na altura, nós chamávamos 3 de fevereiro como a CIE, Academia de Ciências Espirituais, né? Nós, junto com o irmão Benedito, o irmão Lourenço, chamávamos assim porque era um sítio onde nós crescíamos como jovens no mundo espiritual e também crescíamos como jovens na área de formação acadêmica, né? O pastor sempre nos incentivou a estudar, a formar-se e avançar, e hoje somos o que somos e devemos ao 3 de fevereiro. Muito obrigado. Desejar festas felizes, que Deus abençoe neste culto de comemoração. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor sempre continue sendo Deus das nossas vidas. Amém. Boa tarde, aqui fala a Glória Tomás Janjunja, sou na província da Zambésia, em Mucuba. Falar de 3 de fevereiro é falar da minha infância. Cresci frequentando a igreja de 3 de fevereiro. O líder era o Ancião Faustino. Dizer que foi uma experiência muito boa. Nós tínhamos muitos debates, muitos seminários com ele. Ele nos ensinava bastante, com ele fomos aprendendo, fomos crescendo espiritualmente. Dizer na altura como jovem tínhamos como responsável irmão Cornélio, irmão Macemba, chamávamos de ACIE, a Igreja 3 de Fevereiro, chamávamos de ACIE, Associação de Ciências Espiritual. Eu era cantora, chamava de irmã cantora. Foi uma experiência muito boa. Dizer que lamento bastante a perca da irmã Adessim, pai Mutata, a mãe Chiqualaquala. Foi muito triste quando eu vi esta notícia, quando eu recebi esta notícia. Mas, Deus sabe o que faz. Dizer que amo muito a célula 3 de fevereiro. Eu aprendi a pregar lá. Foi uma experiência muito, muito, muito boa. De referir que eu cheguei à igreja ADI 3 de fevereiro no ano de 2009, por intermédio de um amigo, a que eu chamo de irmão Benedito, um homem de Deus, um homem super dedicado na leitura e na interpretação da palavra de Deus. Quando cheguei à igreja de Deus, eu era um jovem sem sonho, era um jovem sem propósito, mas quando cheguei na igreja, eu encontrei um propósito, encontrei a palavra de Deus. Não quero aqui parar de referir ao nosso pai da casa. Na altura nós chamávamos de ancião e hoje o chamamos de pastor. Pastor Faustino Araújo, junto à sua família, recebo meus agradecimentos por tudo quanto fizeram por mim na minha vida, por todos os ensinamentos, por todos os conselhos, por todas as diretrizes que durante o período que estávamos juntos pudeste me ensinar. Neste momento que eu falo a vós, dizer que aquele jovem que entrou no 3 de fevereiro, sem sonho algum, vazio, hoje é o professor, hoje é casado oficialmente. Eu digo que estes propósitos foram resultados dos vossos ensinamentos. Porque eu me recordo quando cheguei à igreja, a igreja era na altura, antes de eu me converter, a igreja era uma coisa muito pequena. Mas com o tempo, eu fui percebendo que a visão era grande. O foco de construir a casa grande era maior. E eu, quando cheguei, a casa já estava sendo erguida. Ergueu-se na base de muito sacrifício, de muitas necessidades, mas tal como existiram pessoas que deram suas vidas para que a igreja 3 de fevereiro crescesse até onde hoje cresceu, como é o caso de saudoso pai Assani, como é o caso do saudoso pai Guizani, como é o caso do saudoso pai Mutata, que deu a sua vida pela igreja, para que hoje pudéssemos ter nome, pudéssemos ter domínio do bairro e da cidade. O meu muito obrigado. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Saudações em Cristo Jesus, todos amados irmãos.
Chamo-me Paulo Felipe. Estamos aqui hoje, graças a Deus, desde a minha mocidade, conheci a Deus. Tive o privilégio de conhecer a Deus desde a minha adolescência, nos anos 90, por aí. E hoje, graças a Deus, na altura, o irmão Faustino era meu responsável do jovem, hoje é pastor. Deus tem abençoado muito, continua abençoando ele e a sua família. Então, na altura, posso dizer que ele foi alicerce. Os ensinamentos dele contribuíram muito para a minha evolução espiritual. Hoje estamos adultos, o nosso fundamento é Cristo e estamos assim porque também valeu a pena termos irmão Faustino, pastor Faustino hoje como nosso responsável, porque dia e noite ele trabalhava incansavelmente. Então eu tenho a dizer aos irmãos que Deus continua abençoando a vocês, a pastor Faustino. Na altura eu era adolescente, na rua Pesvita, na rua Sundenga, onde nós cultuávamos com o pastor Manuel Antônio, na altura era pregador, e o irmão Faustino era nosso jovem. Hoje com o pastor Kaundana, era meu irmão em Cristo no grupo coral, muitos outros irmãos. E isso foi uma bênção, meus irmãos. Eu agradeço a Deus muito. Hoje tenho minha família e Deus tem abençoado muito. Recordo também, eu casei, foi o último a casar, apesar de ser mais velho, porque eu sempre esperei que o Senhor pudesse me dar a luz, indicações para eu casar. E isso incomodava a minha família. Recordo que o irmão Faustino sempre cruzava com minha mãe e minha mãe questionava: por que meu filho não casa? O que vocês estão ensinando meu filho? O Faustino dizia: espera, mamãe, Deus, no momento certo, vai fazer as coisas certas. E chegou a altura, casei, e minha mãe teve o privilégio de participar do meu casamento. Então, estou, graças a Deus, eu tinha minha família está aqui. Podem vir aqui para vocês, para os outros irmãos a conhecer. Está aqui a minha esposa de blusa azul. Tenho aí minha filha, Gabriela, depois a segunda, a Daniela, depois meu filho, que está ali, o Debs, né? Então hoje, graças a Deus, estamos aqui, Deus tem nos abençoado, e vocês também continuem sendo abençoados por Deus, e Deus vos abençoe rica e poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, amados irmãos, meu nome é Délcia, sou filha da ADI, nasci e cresci espiritualmente na Igreja Assembleia de Deus Internacional 3 de Fevereiro, sou filha de mãe Paulina, que também ora nesta igreja. Agradecer porque se lembraram que passou por ali uma Délcia, naquela altura pequena, mas hoje é mãe, é esposa. Para falar de 3 de fevereiro é algo extraordinário. 3 de fevereiro saiu de muito longe, onde me faz recordar o som do batuque, me faz lembrar o tempo do candeeiro, o tempo do teto, de caniço e plástico. Mas fiz parte da equipe das mulheres, das irmãs ou mães que fizeram as paredes da igreja, onde íamos tirar o barro ou argila. Lá embaixo, onde chamam Dam, perto da casa do irmão Ibrahim, melhor dizendo, o pai Ibrahim. Na altura, tínhamos aquelas pedras que lisava o chão todo para poder embelezar a igreja. Me lembro que naquela altura tínhamos um coro onde todo mundo gostava. Um coro que sempre gostávamos de iniciar com o culto. Que uyani mose tinamate mare, uyani mose tinamate mare, uyani mose tinamate mare, uyai mose rino, aleluia. Me lembro do falecido pai Guezani, me lembro do falecido pai Assani,
Mas porque Deus é o Deus que muda os tempos, Deus foi dando visão ao grande homem de Deus, a qual eu saúdo neste exato momento. Me refiro ao pai Faustino Manuel de Araújo, junto à mamãe. Esse pai é um pai de ouro que nos ensinou o caminho a seguir.